Bem-vindas, todas vocês que estão aqui, sejam bem-vindas ao nosso desafio de 21 dias, por tema Reconstruindo a Minha Identidade. A maioria de vocês aqui já me conhecem, e eu fico muito feliz e honrada em ter vocês aqui nessa sala comigo hoje. Mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou psicanalista clínica, sou doula, sou educadora perinatal e já estou nessa caminhada já há um bom tempo. Conheço alguns rostinhos aqui que vieram para mim através da doulagem, se tornaram grandes amigas, outras também que vieram pela doulagem e que eu continuei o atendimento também através das terapias, né? Então, para mim é uma honra receber vocês aqui e poder falar de um tema que fez parte da minha vida, que fez parte da minha história. Eu tive uma infância muito tranquila, graças a Deus. Meus pais são evangélicos desde o meu nascimento. E assim eu fui criada dentro dos princípios bíblicos. E quando a gente cresce, chega na fase adulta, onde a gente precisa tomar algumas decisões, às vezes a gente toma algumas decisões inesperadas que vão gerar algumas consequências. Eu sou uma pessoa que deixei uma CLT, uma carteira assinada, para embarcar nesse propósito de vida. E eu chamo de propósito de vida justamente porque o autoconhecimento, ele traz essa essência para a vida da gente. Uma vez que a gente se autoconhece, a gente vai entender quais são as nossas habilidades. E dentre as nossas habilidades, a gente vai desenvolvendo o nosso eu, e quando a gente consegue se desenvolver, a gente não consegue ficar mais só para a gente encontra ali o propósito da gente, de que forma a gente vai poder ajudar as outras pessoas. E o desafio de 21 dias, como prometido para falar para vocês, ele surgiu justamente após a minha formação em psicanálise, que, por sinal, eu formei em psicanálise em uma época da minha vida, onde eu tinha deixado a minha CLT, né? 10 anos de profissão, uma carteira assinada, totalmente estabilizada na minha profissão, como técnica de enfermagem, e chegou o momento de desmembrar daquela empresa e seguir esse propósito de vida. Mas, até então, por não saber ao certo, ainda nas incertezas que nós sempre carregamos, né? Eu também tinha essas incertezas. Será que eu tinha feito a escolha certa? Será que aquele era o momento certo? E esses questionamentos, eles acabaram me contradizendo em alguns momentos, e com isso o meu corpo sentiu, porque é certo que uma vez que o nosso emocional não vai bem, o nosso corpo vai sentir os efeitos disso. Então, o meu corpo começou a sentir, e eu contraí nessa época uma pteríase rósea, que são algumas escoriações em algumas partes do corpo que gera muita coceira, e aquilo inflamava às vezes. E aí, quando eu procurei um médico, aí ele falou, isso é de característica emocional. E aí, então, eu entendi que era o momento de eu fazer uma grande mudança na minha vida, e eu fui em busca de conhecimento. Para sair daquela situação, eu encontrei a psicanálise, já era uma área que eu estudava e gostava há muito tempo, mas foi quando eu pude fazer a minha formação em psicanálise. E desde que eu me formei, isso tem virado um propósito tão grande de vida, que tanto a minha vida se transformou, quanto o resultado que eu tenho obtido com as pessoas a qual eu tenho ajudado. Então, para mim, isso é algo assim maravilhoso. Foi nessa época também que eu conheci Núbia, né, em atendimento. Núbia chegou para mim através da doulagem, Núbia vai poder contar isso. Ela chegou para mim através da doulagem, que ela chegou gestante, e aí a gente começou a desenvolver todo um outro propósito, porque eu entendi que no caso de Núbia não era a necessidade dela não era da doulagem. O que ela carregava era casos muito mais profundos que tinha a ver com a infância dela. E aí a gente começou a trabalhar tudo isso.
E o propósito também dos 21 dias surgiu aí, dentre essa nossa conversa, essa nossa caminhada. Então, eu vou deixar a Núbia falar também um pouquinho sobre quem é ela, né? Quem é a Núbia de hoje, quem é a Núbia que foi. Ela deu um spoiler para vocês lá no grupo, quem estava lá no grupo conseguiu ver um pouco da história da Núbia. Mas eu vou deixar ela falar um pouquinho para que vocês conheçam um pouco de quem nós somos, né? Para vocês ir se identificando com a nossa história, sobre o que nós queremos oferecer para vocês, baseado em quem nós somos. Depois eu volto aqui falando mais sobre o desafio de 21 dias reconstruindo minha identidade. Núbia, fica à vontade. Olá, meninas. Boa noite, a paz do Senhor para todas, as que eu ainda não conheço. Como a Jéssica falou, eu me chamo Núbia, eu conheci a Jéssica através, já morava em Taiobeiras, conheci ela, depois eu vim embora, e depois de muito tempo, em uma mensagem, né, porque eu sabia que ela começou a atender como doula, e aí eu resolvi procurar ela para doula. Aí ela viu que o meu caso precisava não só de como doula, como terapia, que era já algo que precisava ser tratado, e isso ela começou a me atender nas terapias. Eu vim de uma infância um pouquinho conturbada, já sofri abusos, e nisso tudo eu tinha muito medo, e nos meus medos, tanto de ter a minha filha, porque eu tenho 2 filhos, mas eu tive mais medo de ter a minha filha mulher, porque era mulher. Eu assustei quando eu descobri que era uma mulher. Mas, e passando com ela veio tratando em mim feridas que se encontravam abertas, eu procrastinava, eu não tinha coragem, eu tinha dificuldade de manter a minha casa em ordem, eu tinha dificuldade de me manter até mesmo em ordem. E com o tempo, um dia eu vi que eu precisava não só dela uma vez como terapia, mas também desenvolvendo aquilo que estava em mim. E foi quando nós começamos nos desafios de 21 dias, e aí eu falei, ô Jéssica, outras pessoas precisam conhecer isso, porque eu fui mudada, vamos desenvolver, vamos ver. E aí ela foi e falou assim, vamos. E começamos com uma turma, e na primeira turma foi maravilhosa, e foi onde eu me descobri. Enfrentei traumas, enfrentei rejeição, enfrentei decepções, e hoje eu consigo virar para vocês e falar, eu não sinto mais dor do abuso que eu sofri, eu não sinto mais dor dos traumas que eu vivi, e tudo isso hoje me ajuda a ajudar outras mulheres, a ajudar outras pessoas. E tem pessoas mesmo que perguntam, e como é você olhar para o abusador e não sentir dor? É eu olhar e ver assim, hoje eu sou curada, aquilo que passou vai servir para experiência para outra pessoa. Então, não sinto mais dor e estou aqui hoje sendo essa pessoa casada, tenho meus 2 filhos, como eu já havia dito, meu esposo, que é bênção em minha vida, e é isso. Aprendi também, nisso eu aprendi ser curada de um outro casamento que me trazia conflitos. E hoje eu estou no meu casamento bem e estou curada. Bom, Núbia, obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua história. Então é isso. Engraçado que eu conheci Núbia há muito tempo atrás, mas quando ela ainda morou aqui na cidade de Taiobeiras. Núbia não era casada ainda, não tinha os filhos, e na época em que ela morou aqui, a gente nem imaginava, né, Núbia, que depois de tanto tempo a gente ia se reencontrar e unir, né, os nossos sonhos, os nossos projetos. Que bom. E quando a gente fala de reencontrar, já nos traz aqui a primeira palavra aqui do nosso desafio, né? Reencontro consigo mesmo. Traz também para a gente reconstruir, né, a minha identidade. Aí talvez fique aquela perguntinha assim, como assim reconstruir a minha identidade? Como nós podemos reconstruir alguma coisa? Sempre que a gente vai reconstruir algo, é porque ele foi perdido e precisa ser encontrado de novo, e tornar a organizar aquilo novamente.
ou porque essa perda, de uma certa forma, foi provocada por alguma questão. Então, talvez a sua cabecinha esteja mais ou menos assim. Vou isso aqui para mostrar um exemplo para vocês. Talvez a cabecinha de vocês esteja assim, ó, cheia, fazendo muito barulho, muitos pensamentos, aquela quantidade de pensamento acelerado, sem perspectiva. Quando olha para ele, nossa, tem tanta coisa para fazer, isso para fazer, aquilo para fazer, e o dia passa, e nada vai se encontrando no seu lugar. Talvez a sua cabeça esteja assim. Mas sabe o que isso acontece? Muitas vezes, esse excesso de coisas não faz parte do seu dia a dia, não faz parte da sua história de vida. E talvez você esteja assim, fazendo tanto barulho, porque vocês colocaram coisas demais em locais que não precisavam. Por que eu digo isso? Núbia chegou assim. Núbia veio de uma história assim. Talvez o que fez com que a sua identidade fosse perdida foi justamente um abuso na infância, foi justamente a falta de um pai, de uma mãe, a perca de alguém muito querido, muito próximo, e aquilo deixou um buraco, deixou um vazio, e talvez você não soube lidar com esse vazio, não soube entender que você não teve culpa do que aconteceu. Talvez foi um trauma muito profundo que gerou cicatriz muito grande. E talvez tudo isso que aconteceu na sua vida fez você se perder em meio a esse caos. E aí você foi vivendo sem aquela perspectiva. Sabe aquela pessoa totalmente improvável que às vezes a gente acha que não vai, que a gente olha e fala, não dá nada por aquela pessoa. Aquela pessoa que só sofreu, aquela pessoa cheia de traumas. Pois é exatamente essa pessoa cheia de traumas, cheia de sofrimento, que ela tem um lugar especial. Ela é possível se reencontrar, se reconstruir no meio de todo esse caos. É só tirar o excesso, aquilo que está em excesso, aquilo que não faz mais parte. É colocar as coisas em ordem, é organizar tudo isso. Então, como é que a gente reconstrói, como é que a gente resgata tudo aquilo que foi perdido ou que aconteceu no nosso passado? Entendendo que você não é os seus pais, que talvez falharam com vocês, que não foram aquilo que vocês esperavam que eles fossem. Talvez ele não pôde ser pai de verdade, talvez não pôde ser mãe de verdade. Na maneira deles de entender o que era mundo, talvez eles não conseguiram passar para vocês a força, o zelo, o cuidado. Eles deram aquilo que eles aprenderam. Eles deram o que eles aprenderam. Então, não temos que culpar o nosso passado ou culpar os nossos pais. Nós precisamos entender quem nós somos. Quem nós somos e o que nós ainda podemos fazer. Você não é o seu passado. Você não é o que fizeram com você. Talvez o que fizeram com você te deixou uma ferida muito grande. Mas você não é culpada. Entenda isso. Você não é culpada. Eu tinha não muito carregue medo. esse peso. Eu tinha muito medo, igual a Jéssica está falando, de me aproximar, de me relacionar com pessoas, ter amigos, ter família, porque eu achava que todos que se aproximavam de mim iam embora. Aí eu começava muito bem. Tanto que meu esposo ele até falava assim comigo assim, já começou, vamos contar uma semana. Era o tempo de menos. Aí eu falava, aí do nada as pessoas iam embora. E eu achava assim, ela está se aproximando, daqui a pouco ela vai embora. Aí eu tirava da minha vida, porque aí eu ocupava muito, falava assim, eu sou assim por causa dos outros. Sempre aquela culpa de querer jogar nos outros também. Então, é onde a gente aprende. Nós não somos culpadas pela nossa criação. Nós não somos culpados pelo que nos machucaram. Não somos culpados pelas palavras que falaram. Ou não temos culpa da maneira que nos trataram. Exatamente.
É entender que você não é o abuso que você sofreu, você não é a pessoa que te fez esse mal, você não tem esses valores e você não precisa se reprimir por conta disso, né? Não precisa se reprimir, se isolar, achar que agora não tem mais jeito, que o mundo acabou. Não, agora é a hora da gente juntar o que sobrou e reconstruir novamente. Então, vamos reconstruindo a nossa identidade. Quem nós somos de verdade, onde nós queremos chegar, quais são os nossos sonhos de verdade, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de falar sobre os nossos sonhos, porque na maioria das vezes nós não sabemos quais são eles. Muitas vezes a gente não sabe nem quais são eles, aonde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente não sabe. Então, é necessário mesmo a gente ter esse olhar voltado para a gente, parar um pouquinho, pensar e ir reconstruindo tudo novamente. E isso é um processo, né? E aí já tem até aquela frasinha mestra, né? Que só vive o propósito quem suporta o processo. Porque às vezes a gente quer chegar num patamar muito alto, mas a gente quer chegar num passo largo de uma vez. Não vai funcionar. É um passo de cada vez. E viver o processo, eu acho muito interessante, porque enquanto a gente está vivendo o processo, a gente está conhecendo, a gente está aprendendo. Então, a gente está sentindo o que está acontecendo. Né? Muitas vezes a gente já quer dar os passos largos, não vai funcionar. Dê um passo de cada vez. Um passo não vai levar você para o objetivo final, mas vai tirar você de onde você estava. E tirando você da onde você estava, você já está em movimento. Então as coisas já vão acontecendo. A outra frase que eu sempre falei com Núbia, que a gente não prepara o jardim do outro, a gente não olha a grama do outro, a gente olha a nossa grama, a gente cuida do nosso jardim, né? E quando a gente cuida do nosso jardim, que é o nosso eu, é quem nós somos, as borboletas vão pousar no nosso jardim. E aqui nós trazemos a figura da borboleta para mostrar assim, as oportunidades chegam até a gente. Então, não é a gente que corre atrás delas. Porque quando a gente cuida do nosso jardim, a gente está pronto para receber. Às vezes a gente quer simplesmente que as coisas aconteçam, um milagre inesperado, sem a gente fazer nada. E às vezes, se chegar na nossa vida uma bênção, algo que a gente quer, se você não estiver pronto, vai chegar e vai deslizar. E na mesma velocidade que chegou, vai embora. Não vai permanecer. Porque muitas vezes a pessoa não está pronta. Então, primeiro, precisa cuidar do nosso eu. Precisa cuidar do nosso jardim. E o meu jardim, ele foi tão assim incrível que eu passei por uma fase onde eu comecei a ter medo de deixar as pessoas entrar. E eu não tinha, eu sempre tive vontade de poder ajudar outras pessoas, mas eu ficava, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não vai dar certo. E um dia a Jéssica, trabalhando isso comigo, onde ela tratou isso comigo, eu consegui ajudar outras pessoas, tanto que, graças a Deus, meu telefone, hoje eu consigo ajudar outras mulheres, outras mulheres que me procuram em área de casamento, na área sentimental, e elas falam que... E ali eu fico naquela, como ajudar outras? E foi onde eu entendi. O seu jardim, ele não floresce só para você, ele floresce para você ajudar outras. Porque hoje a Jéssica está aí como psicanalista, te ajuda, nos ajuda, e amanhã você vai estar ajudando outras. Ah, Núbia, mas eu vou precisar fazer psicanálise? Talvez sim ou talvez não. Igual eu não fiz psicanálise, mas eu ajudo outras mulheres, como na área espiritual, hoje eu sou evangélica, e ajudo em oração, ajudo em conversa, em alguma coisa, e o que me tem dificuldade eu corro para a Jéssica. Eu falo, vamos lá em Jéssica, que ela traz a resposta. Então, é isso. Até porque é aquilo que a gente sempre vem falando, assim, quando a gente não muda a outra pessoa.
A gente não muda ninguém. A gente muda a gente, né? A melhoria tem que partir da gente. Uma vez que você se autoconhece, então você muda as suas ações, a sua forma de agir, a sua forma de falar, você consegue compreender mais o outro, né? Porque às vezes a gente olha para o outro e enxerga o problema da outra pessoa. Aquela pessoa grossa, aquela pessoa mal educada, aquela pessoa. Mas às vezes aquela pessoa grossa, aquela pessoa mal educada, ela está usando uma capa, uma autoproteção, porque ela foi ferida de alguma forma, porque ela é frustrada por alguma razão. Às vezes ela é daquele jeito, às vezes ela age daquele jeito, se vitimizando também. Então, nós não devemos nunca julgar o outro sem conhecer a história de vida daquela pessoa, né? Nós precisamos cuidar de nós. É as nossas ações, a nossa mudança é que vai gerar transformação e mudança na outra pessoa. Porque a outra pessoa vai olhar para você e falar assim, gente, olha tudo que aquela pessoa era, olha como essa pessoa é hoje. Aí aquela cabecinha que a gente acabou de falar, ó, cheia, que faz muito barulho, ela fica leve. Ela não pesa mais. Ela tem as coisas definidas dentro dela. Isso aqui não faz parte. Isso aqui não faz parte. Então, a gente precisa cuidar do nosso jardim, do nosso eu, reconstruir a nossa identidade. É nos descobrindo quem nós somos. Por que eu tenho essa atitude? Será por que eu faço isso? Por que eu gosto disso? Por que eu não gosto daquilo? Então, a gente vai se autoconhecendo. Até porque é um processo, como eu falei. Às vezes, a gente quer dar um passo largo demais. A gente pode, levar um tombo muito grande. É um passo de cada vez. E existe até uma frase que diz muito assim, quem dá desculpas não dá resultado. E isso é fato. Quem dá desculpa não dá resultado. Quem quer mudar, muda. Busca. Como eu falei para vocês, o desafio ele não é um milagre. Nem o milagre da manhã é um milagre. O milagre da manhã é a gente acordar de manhã. É a gente acordar com saúde e falar, eu vou viver o extraordinário desse dia. Eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou permitir que as coisas externas preencham a minha vida. Não vou permitir. Né? E é desarmar também, né? É o posicionamento que a gente coloca na vida. Peraí, eu não posso permitir que isso continue me afetando dessa forma. Ou por que isso me afeta tanto? Será que aquela criança ferida, ela ainda não cresceu? Será que ela ainda está lá no joelhinho ralado, que dói bem menos? Né? Será que essa criança ela precisa realmente crescer? Ela precisa amadurecer. Ela precisa se encontrar, se reconstruir. Você não é o seu passado. Lembre disso. Você não é o que fizeram com você. Você não é um erro. Você não está na vida por um acaso. Você está aqui com saúde, você está bem, porque Deus te permitiu. Deus te deu uma vida. E o que você está fazendo com essa vida que Deus te deu? Como você está cuidando desse seu jardim? Como você está cuidando desse jardim? Você está se posicionando realmente a ponto de tirar tudo aquilo que não pertence ao seu jardim? Você sabe dizer o não quando ele precisa ser dito? Porque todo sufocado, todo sobrecarregado está sufocado, né? Todo sufocado está sempre sobrecarregado, porque é o excesso. Aquela pessoa que não diz não para ninguém e aceita tudo, se torna uma pessoa codependente. Ela precisa fazer algo por alguém para ela não ficar sozinha. E é tirar um pouco também as armaduras, porque nós entrar no desafio de 21 dias, às vezes nós vestimos uma capa de armadura
e tudo que é falado no desafio acaba entrando e pronto, acaba entrando e ficando. Quando eu entendi que na terapia, no decorrer, eu fui e entendi que eu era uma criança mal curada, que eu não tinha sido curada e eu ainda era uma criança, ainda vivia aquela criança. E aonde me confrontou, e eu chorei e eu falei assim, eu não quero mais fazer terapia, eu não quero mais participar do desafio, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. E depois, um dia, eu entrei no meu quarto e foi eu e Deus, e eu falei assim, Deus, eu entendi que eu não sou aquela criança, eu entendi que eu ainda preciso ser curada daquela infância mal curada. Então, eu vou voltar. Aí eu peguei todas as minhas bagagens novamente, voltei, continuei, foi um processo, e esse processo hoje vinha um desafio, ai, tá doendo, tá machucando, mas eu continuava, ai, tá doendo, tá machucando, e sempre continuar, porque no final vocês vão entender. E é todos os dias, mesmo que o desafio de 21 dias acaba, vocês têm que continuar colocando eles na vida de vocês. Porque se vocês parar, o desafio de 21 dias acabou, vocês parar, vocês vão ver. Volta tudo de uma forma que vocês falam, meu Deus, estou voltando de novo, estou procrastinando, estou isso. Mas tem que ser constante. Isso. Até porque quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho basta. Não? Qualquer caminho basta. Agora, quando você sabe aonde você quer chegar, qual é seu objetivo, qual é sua meta, qual é seu propósito, quando você sabe aonde você quer chegar, você faz o caminho. E aí é que mora a diferença. A repetição, ela faz o caminho. Por exemplo, quando você anda por você anda, só tem mato num lugar. Se muitas pessoas passarem ali naquele mesmo carreiro, todos os dias, várias pessoas passando naquele mesmo carreiro, o que vai fazer ali? Um caminho. Vai fazer um caminho. Então, a repetição, ela faz o caminho. Então, a gente precisa entender qual é o caminho que a gente quer trilhar. Porque quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente sabe o processo que a gente vai enfrentar. A gente tem uma noção de qual é esse processo. Eu quero ser médica, tem que estudar medicina. Não tem como ser médico sem passar num vestibular, sem fazer a faculdade de medicina. Não tem como, né? Não existe um milagre pronto, definido. É necessário a gente correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque Deus nos fez para isso, né? Nós estamos aqui por isso, porque quando Ele olhou para nós, Ele sonhou com nós ainda na eternidade. Então, você tem um valor muito grande. Construa isso dentro de você. Reconstrói a sua identidade, ela está aí. Você só precisa afirmar ela, entender quem você realmente é, aonde você quer chegar e traçar esse caminho. Nós traçamos aqui um caminho de 21 dias. Por quê? Podia ser 28, podia ser 30? Poderia, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Mas 21 dias a gente resumiu aquilo que é essencial, necessário para viver o nosso dia a dia. Há desafios ali que a gente vai fazer todos os dias, que aquilo a gente vai colocar como um hábito na nossa vida, que vai se tornar aquela rotina diária. Tem desafios que não vai ser necessário você fazer todos os dias, mas que tem uma importância e que precisa ser feito uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, e que aos poucos a gente vai criando esses hábitos também e a gente vai vendo quanto isso faz bem para a gente. Nós temos feedbacks da nossa primeira turma, de mulheres ali que fizeram coisas na casa delas, um ato simples que mudou a visão de quem estava do lado. Um ato simples mudou a visão do marido, dos filhos, que chegou e enxergou algo diferente. Nós temos desafio ali que fala do nosso autocuidado, nós estamos pronta para esse dia. Eu costumo dizer que a gente não pode ter roupa no guarda-roupa de ficar dentro de casa. Vocês vão entender isso quando eu chegar lá, nesse desafio. A gente não pode ter roupa de casa, a gente tem que ter roupa para sair.
Porque aí a gente entende que nós, todos os dias, vamos levantar e vamos ficar pronta. Se precisar sair, eu estou pronta para sair, né? Nós vamos entender que a gente não precisa fazer faxina na casa, que essa palavrinha faxina não combina com o nosso vocabulário, porque nós vamos aprender a organizar a nossa rotina. Uma vez que nós organizamos ela, nós não vai precisar tirar um dia para fazer toda a limpeza da nossa casa e chegar no final do dia nós estarmos exausta, que trabalhou o dia inteirinho para limpar a casa inteira, para na hora que você terminar o último cômodo da casa, que você voltar no primeiro, ele já está todo destruído de novo, já está todo sujo de novo. E aí você só o quê? Cansou, estressou no final e não teve um resultado. Então, a gente vai aprender a fazer coisas simples no nosso dia a dia, que mantém uma organização, que mantém uma limpeza, que nos dá essa paz e que, inclusive, nos dá o tempo nosso, que é tão precioso, com uma boa administração. Administrando esse tempo para a gente poder passar mais tempo com os nossos filhos, com o nosso marido, para a gente fazer as coisas que a gente gosta de fazer, desenvolver os nossos talentos, as nossas habilidades. Cada um de nós tem um talento. Cada um de nós tem um hobby. Às vezes a gente pergunta para algumas mulheres assim, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Dormir, né? Mãe vai sempre dizer que quer dormir, porque está cansada. Eu consigo entender as mães. Mas se a gente perguntar assim, qual que é seu hobby de verdade? Muitas mães não sabem o que é um hobby. Não sabem o que é hobby. Tem muitas mulheres que não sabem nem o que elas gostam de fazer além. Antigamente, existia um hobby que todas as mulheres tinham que aprender. Quem for dessas aí, levanta a mão só para mim saber. Na época minha, o que acontecia? Todas as mulheres da família, né? Vem da mãe, vem da avó, tinha que aprender a fazer ponto cruz, vagonite. Tinha que aprender a fazer essas coisas. Era comum, era passado de geração em geração. A avó que ensina para as filhas, que ensina para as netas. Nananana. Tinha que fazer. Então, aquilo se tornava um hobby na época. Né? Hoje eu não faço ponto cruz para vender, mas se eu precisar fazer aqui para algo para minha casa, eu sei fazer. Eu aprendi que é uma terapia até. Então, às vezes a gente vai encontrar no hobby uma terapia. Hoje o meu hobby predileto é a música, né? Eu toco violino, então eu estou lá estressada, peraí, me dá meu instrumento aqui. Faço aula, justamente por isso. Vai ter outras mulheres que vão encontrar outras coisas. E precisa encontrar esse tempo, esse autocuidado. Cuidar de si própria, cuidar da sua imagem. Mas não adianta a gente estar com a melhor maquiagem, com o cabelo mais lindo, maravilhoso, a melhor roupa, se aqui dentro está sangrando. Se aqui dentro está doendo. Não. Não vai ser a maquiagem que vai tampar esse buraco ou essa falta que tem dentro. E para nós, mulheres, hoje em dia, nós vemos tanto o verdadeiro segredo, é igual eu estava aqui analisando esse pedacinho de pérola, com uma pérolazinha na mão aqui, é que nós somos uma pérola. E todos os dias nós precisamos ser lapidadas, todos os dias nós precisamos ser cuidadas. E como uma pérola é tão valiosa, aí imagina se nós pegarmos o verdadeiro valor que há em nós, que é entender, eu sou valiosa, eu sou uma pérola, eu sou cuidada, eu sou amada, você vai conseguir transmitir isso para os seus. Aí vocês olham assim, vê essa carinha linda de anjo aqui, nem sempre eu fui lindinha assim, não. Eu já fui uma mulher bruta, eu ainda, como estou no processo de ser lapidada, né? Mas eu já fui uma joia bruta, aonde o meu marido, eu achava que o problema era o meu marido, eu achava que o erro era ele. E depois, tratando ali, tirando aquilo que precisava ser tirado, colocando as coisas no lugar, aonde eu comecei a trabalhar o meu valor, hoje eu posso dizer, eu sou valiosa, porque eu fui lapidada da maneira certa. E o seu pai te lapida, que é Cristo. Se Cristo nos lapida e ainda coloca uma psicanalista que pode nos ajudar, que pode lapidar melhor, tipo assim, não lapidar melhor, mas pode tirar ali aqueles enferrugem que a gente coloca, que a gente quer colocar, aí pensa, aí só coloca. 21 dias é onde eu quero deixar esse pensamento para você, finalizando o que eu quero dizer. Coloca qual é o seu valor hoje.
Qual é o seu valor? Para você entender, eu sou valiosa, eu tenho valor, eu sou uma pérola. Então, Isso. finalizando, qual é o seu valor? Né, Jéssica? Exatamente. Anotem isso aí. Anotem o Porque eu seu quero valor. entender, anota, porque eu quero saber qual é o valor de vocês no final. Anotem o seu valor e, assim, se comprometa. O meu comprometimento e o de Núbia é de entregar o melhor conhecimento daquilo que nós temos para vocês. Agora, se comprometa você com você mesmo, de participar desse desafio para que ele gere realmente uma transformação na sua vida. Não é o que ele vai gerar na vida de outra pessoa, das que já passaram pelo desafio, que inclusive querem fazer novamente. Não é. Se comprometa com você. Assuma esse compromisso com você. E esse é o primeiro passo que a gente dá, porque isso fala de posicionamento. Eu estou me posicionando hoje, eu quero isso para a minha vida. Eu quero mudar essa realidade, eu quero mudar, eu quero me reencontrar e eu vou fazer o meu melhor. Pense assim, eu vou fazer o meu melhor. Afirma isso em alto e bom tom aí. Eu vou dar o meu melhor. E um feedback interessante que nós já tivemos lá, tivemos feedback de pessoas que conseguiu em 3 dias, que falou assim, nossa, eu estou casada há 6 anos, hoje eu vi resultado em coisas que eu não tinha visto. Aí teve resultado. Tem pessoas também que já teve o feedback de um dia de fazer e falar bem assim, nossa, a minha casa não notou, nossa, os meus não notaram, nossa, isso, e começaram a chorar. E começaram a mandar mensagem no privado, pelo amor de Deus, o meu marido não notou, nossa, fulano não notou. Aí nós trabalhamos também a parte espiritual, que oramos juntos, conversamos e falamos, sabe, agora é tempo de você entender. Você não está fazendo para os outros, você está fazendo para você. É você que tem que se sentir bem primeiro, antes de querer agradar os outros. Até porque nós nunca vamos conseguir agradar ninguém, né? Todo mundo. É isso aí, meninas. Então, nós estamos lançando aqui para vocês o desafio de 21 dias. São 21 desafios diários, seguidos. Cada dia, um desafio será lançado na plataforma, da qual vocês terão acesso à plataforma. E aí, lá nós lançaremos o desafio de como ele será feito, como aquilo vai influenciar na vida de vocês, qual a transformação que aquele desafio vai gerar na vida de vocês. Mas, sobre o desafio 100% detalhado, eu vou contar para vocês só amanhã. Só amanhã. Vou deixar vocês nesse suspense. Amanhã a gente fala tudo, a gente abre as inscrições para o desafio para quem realmente querer se comprometer. Então, o meu desafio hoje aqui para vocês é para vocês colocarem lá no Instagram, marcando a gente, colocando hashtag eu me comprometo. Eu quero só ver quem está comprometido em gerar essa transformação na vida. Então, eu vou abrir aqui a câmera, aqui o espaço para todo mundo aqui. Vocês vão aproveitar aí para fazer o print de vocês. Deixa eu ver como é que eu faço. E pensem também, meninas. Isso. Vocês me pegam bonita, gente. E pensem, qual é o meu valor? Mas eu sou bonita. Eu sou uma pérola. E qual é o meu valor? Pensem bem, tá? Só mulher bonita aqui. Vocês fazem um print aí na tela de vocês, se apareceu aí, para vocês colocarem lá. Abre a câmera, meninas. Natane, Ana, Cristine, Ana, Daiane. Abre a câmera de vocês. Deixe-me ver vocês. Ai, a minha irmã tá aí de novo. Tá vendo, gente? Meninas que participaram no primeiro estão aí de novo. Olha a mulherada bonita aí, gente. Deixa eu ver vocês. Ver se minha câmera consegue abrir. Tenta tirar aí, Jéssica, porque o meu telefone não tá saindo print. Não sei o que eu fiz. O meu também não vai sair print, não. Deixa eu bonita, por favor, meninas. Porque eu já sou bonita, mas deixa eu mais. E alguém quer falar alguma coisa dessa aula? Quem conseguiu fazer o print, depois eu vou abrir também lá no grupo. Quem conseguir fazer o print também manda para a gente lá. Marquem a gente falando que vocês se comprometam. Amanhã, o meu compromisso com vocês é no mesmo horário, às 8h20.
só para mim poder falar para vocês tudo sobre o desafio. Vou falar aqui módulo por módulo, nome por nome dos 21 desafios, como que eles vão acontecer, plataforma, como que vocês vão fazer a inscrição, valor, tudo. Conto tudo para vocês amanhã. Eu prometo, é o meu compromisso com vocês. Mas vocês podem abrir também a câmera de vocês, podem abrir o áudio e quiserem tirar alguma dúvida, estamos prontinhas aqui para responder Pode vocês. tirar as dúvidas. Falem também o que vocês acharam. Quero ouvir vocês agora. Ninguém quer falar? Natane, Ilza, Juliana, Franciele, fala alguma coisa. Bora, Carol. Você fala. Ô, Jéssica, eu ia falar, mas só que tudo que eu ia perguntar, você só vai responder amanhã? Aí não deu. Deixar vocês com curiosidade, né, Jéssica? As perguntas que eu ia fazer, vocês vão responder tudo amanhã. As perguntas que você ia fazer, eu vou responder amanhã. Então, tá bom. Então, é esperar. Então, me contem como foi o dia de hoje para vocês. Natane, fala o que você achou do primeiro desafio, o que você tem para falar para essas mulheradas aí. Eu não te ouvi, Nubia. Eu percebi que tem duas Natane, né? Sou eu que está falando? É a Natane irmã. A Natane, minha irmã, o que você achou aí? Fala para as outras participar. Ela participou no primeiro, e agora que participa, que vale muito a pena, muito a pena. Muito a pena. Tem um desafio que eu faço, que eu peguei para minha vida, que é... Eu vou falar gente, é suspense, que é o da Não fala agenda. agora, só fala que é bom. Todo dia, isso mudou a minha vida. Ai, que bom. Suspense. Mas tem muita coisa boa, vale muito a pena mesmo. Eu peguei o Que bom, obrigada, Natane. Natane participou do nosso primeiro desafio. Vale a pena sim. Realmente vale a pena, muda sim, gente. Em todas as partes. Financeira, no relacionamento. Vale muito a pena mesmo. O recado da Natane foi dado, ó, vale a pena. Obrigada, viu, Vale Natane? a pena. Jéssica, eu tenho uma dúvida. Oi, tá me ouvindo? Daiane, estou ouvindo. Oi. Caso eu não conseguir entrar amanhã, vai ficar salvo de alguma forma? Vai ficar salva. Vai ficar salva. A gente vai salvar essa aula tanto de hoje quanto a de amanhã. E vai colocar lá no grupo para quem não pôde participar aqui ao vivo. Tá. Ótimo. Vou até voltar aqui para o início. Mais alguém? Então é isso, mulheres. É um prazer estar com vocês hoje. Quero ver vocês aqui amanhã novamente. Lembrem lá, ó, hashtag eu me comprometo. E aí eu comprometo estar com vocês aqui amanhã e eu peço que vocês se comprometam a estarem aqui comigo amanhã. E amanhã a gente revela tudo para vocês, tá? Acabou o suspense amanhã. Temos surpresas amanhã Vou abrir também, grupo, né, Jéssica? para quem quiser fazer alguma colocação, pode colocar lá. E eu quero ver o rostinho de vocês aqui amanhã, às 8h20. E amanhã tem uma surpresa. Conto com vocês, não sai não. Então, tá certo. Gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu só fechar aqui o vídeo. Peraí, essas coisas assim ao vivo.